Olá, meus amigos, minhas amigas, meu muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui acompanhando o canal do Pastor Irineu Bicias. Meu muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo. Cada dia que eu olho o canal, eu estou sempre vendo o número crescendo e que muitas pessoas estão acreditando no conteúdo que nós estamos pondo, que é as Escrituras Sagradas, as mensagens da Palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde todos esses 12 livros maravilhosos que compõem um único livro, a Bíblia Sagrada, e que apontam os 12 testamentos para uma única pessoa, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus Eterno revelou para todos nós, para que nós o aceitássemos como Senhor e como Salvador das nossas vidas, desde que nós ouçamos a voz do seu glorioso Espírito Santo de Deus, que, como disse o próprio Jesus, é Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero cumprimentar a todos meus queridos irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar também a todos os cristãos de outras correntes do cristianismo que têm sempre acompanhado aqui o nosso canal. As pessoas também não cristãs, as pessoas que também não tem nenhuma religião, mas que porventura estejam acompanhando nosso canal. Deus abençoe vocês, espero que vocês venham a crer em Deus, porque a melhor coisa da vida é viver a vida acreditando e servindo nesse Deus vivo, real e verdadeiro, e que se revelou em pessoa para todos os seres humanos, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio à terra, morreu, ressuscitou e hoje está como sumo sacerdote ao lado de Deus nosso Pai, mas enviou para nós, todos seres humanos, o seu Espírito Santo para que possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo e assim nos levar a reconciliar com Deus nosso Pai através da nossa aceitação do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então continue compartilhando a mensagem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, é muito importante dar o like na mensagem e reparta essa mensagem, compartilhe ela através das suas redes sociais e também para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja, os seus parentes, para que todos assim possam ser agraciados, abençoados, como vocês estão sendo abençoados com a ministração desta palavra. Então, dito isso, quero convidá-lo, reiterar o convite para vocês lerem comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 4 até o verso 7, onde nós vamos aprender da palavra de Deus. Eu já peço à Igreja de Cristo que oreis por mim, que ore por mim, para que o Senhor nosso Deus possa colocar nos meus lábios, no meu coração, aquilo que vocês precisam ouvir da parte de Deus, para conhecer a Deus, para crer em Deus e para crescer em Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz as Sagradas Escrituras que vamos ler agora. Versículo 3, a começar do versículo 3. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Então está aqui o nosso querido irmão Paulo, apóstolo dos gentios, dando continuidade, ou começando, a instruir, ou dando continuidade, porque em outras cartas de Corinto ele faz referência, em outras cartas ele faz referência a Timóteo, mas essas duas cartas, porque é a primeira e a segunda Timóteo, especificamente ele dedica a Timóteo para instruir Timóteo, para orientar Timóteo, primeiro para ser um crente exemplar
e ser um ministro cuidadoso, zeloso com a palavra de Deus, com a doutrina fiel da palavra de Deus. E aqui, no versículo de número 3, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: como eu te roguei quando partia para a Macedônia. Ou seja, ele faz menção a um fato passado, quando eu estava na Macedônia, e já rogava, ou seja, já pedia para Timóteo que ele ficasse na cidade de Éfeso, que foi uma das igrejas que Paulo também teve muito cuidado, tem a carta aos Efésios, e Paulo aqui pedindo para que Timóteo ficasse lá em Éfeso com um objetivo. O objetivo que Paulo queria Timóteo lá em Éfeso era, então vamos observar aqui, para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa. Ainda bem que não era toda a igreja que estava contaminada ou estava inclinada a ensinar doutrina diferente da doutrina dos apóstolos, o credo dos apóstolos. O que hoje nós estamos vendo na atualidade são muitos cristãos ensinando doutrinas completamente estranhas com a palavra de Deus. Alguns até ensinam, e aí, claro, são hereges, que Jesus não é Deus, quando lá em João capítulo 1, verso 1, diz claramente que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, portanto, mas muitos assim, soberbamente, levados por espírito de mentira e engano, ensinam uma doutrina diversa da que está claramente ensinada na palavra de Deus. Então, para esse tipo de pessoas de doutrina que Paulo estava advertindo Timóteo a que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinassem, podemos dizer, doutrinas erradas, ensinamentos que nada não tinham a ver com a palavra de Deus. Esta é a realidade, infelizmente. Nós estamos vendo hoje nos dias que nós estamos passando. Pessoas ensinando doutrinas que nada tem a ver com a palavra de Deus. A teologia da prosperidade, que a pessoa tem que ser rica, que o crente não pode adoecer. Ou seja, isso não são ensinamentos que têm respaldo na palavra de Deus. São ensinamentos, portanto, que está na contramão da palavra de Deus. Eu estou falando especificamente isso, mas além de outras que para você detectar, mas pastor, como é que eu vou saber se a doutrina é diversa? Há tantas igrejas, em cada esquina tem uma, e é placa disso, é placa daquilo outro. Amigo, meu irmão em Cristo, a única forma de você fazê-lo é você ler a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus, Deus vai abrir seus olhos para que você possa perceber, para que você possa discernir o certo do errado, a doutrina correta e a doutrina contaminada. E foi com esse objetivo que o Espírito de Deus levou Paulo a enviar Timóteo para Éfeso, para que ele sim advertisse. Observe, Timóteo tinha a obrigação de advertir aqueles irmãos que estivessem ensinando algo contrário. E muitas vezes nós, nas nossas igrejas, como ministro do Evangelho, nós também fazemos isso, advertimos alguns crentes. Às vezes não são heresias, mas são ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Liturgias esquisitas, estranhas, que não tem a ver com a palavra de Deus, e nós temos o compromisso, assim como Paulo, assim como Timóteo, né, estava com um compromisso de advertir a igreja em Éfeso. Nós também, como ministro de Cristo, como obreiro, também temos a obrigação de advertir a alguns irmãos que porventura estiverem entrando por um caminho, por uma doutrina que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, doutrinas que ouviram em algum lugar, doutrinas que alguém viu anjo, teve revelação, e na verdade quando você vai confrontar essas pseudo-revelações ou sonhos com o que está escrito na palavra de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas muitas vezes, pasmem, as pessoas preferem acreditar nessas revelações do que acreditar na palavra de Deus. E uma das características, inclusive, das heresias é exatamente os seus líderes religiosos dizerem que receberam visões de anjo assistente, que tiveram sonho, e que, portanto, a doutrina não é bem desse jeito, é daquela forma porque Deus revelou.
toda a revelação de Deus está contida na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma outra revelação que esteja fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, não deve ser considerada. Pode ser a pessoa mais importante, mais inteligente da sua igreja, pode ser mais antiga, mas se ela vier com uma revelação que vai na contramão, se está acrescentando algo na palavra de Deus, corra desse tipo de igreja, corra desse tipo de líder religioso, porque eles estão levados por espírito de enganos. Tem uma aparência de piedade, uma aparência de verdade, mas na verdade estão na contramão da palavra de Deus. Então, se você está numa igreja, meu querido amigo, onde seu líder religioso ou fundador da sua igreja, da sua religião, está ensinando coisas que recebeu de revelação, mas que não está aqui na palavra de Deus, que suas doutrinas estão contrariando os ensinos da palavra de Deus, fuja dela, porque foi este conselho que Paulo deu a Timóteo, para que tivesse em Éfeso e advertisse a alguns que não ensinasse doutrina diversa. Qual a doutrina? A doutrina dos apóstolos, a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dar só um exemplo. A Santíssima Trindade, Paulo e todos os apóstolos acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas pasmem, em pessoas que dizendo que não existe a Santíssima Trindade, ou então há pessoas que estão ensinando os crentes que para ser salvo tem que guardar um determinado dia. Não, a salvação Jesus já fez no Calvário, não é preciso você guardar dia algum, porque quem salva a sua vida é o sangue de Jesus. Você precisa ser fiel a Deus de acordo com a palavra de Deus, mas não fiar a sua salvação na guarda de um dia, porque se você estiver fazendo isso, você está anulando a graça e o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá em Gálatas, Paulo diz que aqueles que procuram se justificar pela lei, da graça tendes caído. Ou você acredita nesse texto da palavra, ou acredita nesses pseudos líderes religiosos que tiveram a revelação que está contrariando esse ensino claríssimo, cristalino da palavra de Deus. Este é meu conselho como ministro de Cristo, que procuro pautar a minha vida pela palavra do Senhor Jesus. Essa era a advertência o conselho, a exortação de Paulo, para que advertisse, e é o que eu estou fazendo aqui como ministro de Cristo, advertindo não a igreja de Éfeso, mas todos quantos estão me escutando neste momento, me assistindo, para que você não ensine, meu querido irmão, e não aprenda, minha querida irmã, uma doutrina diversa da que está aqui na santa e gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo ainda diz assim: nem se preocupasse com fábulas ou genealogias, porque entre os judeus havia muito que queria discutir a genealogia, quem era filho descendente de Abraão ou determinadas tribos de Israel, e se perdia muito tempo fazendo essas discussões e que não edificavam nada. Não é? E como também fábulas. O que são fábulas? São histórias, aquilo que eu lhe falei, sonhos que muitas vezes que não são de Deus, histórias que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Eu na minha vida cristã passei por uma experiência quando uma irmã, e não adianta dizer o nome dela, disse para mim: olhe, irmão Irineu, o senhor não coma pimenta, porque eu tive uma revelação, porque comer pimenta é pecado. Veja, irmão. Aquela irmã, inclusive, estava na sua ingenuidade, mas estava ensinando uma coisa herética, e não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. A pimenta foi criada por Deus. Há quem não gosta, mesmo adora pimenta, mas não tem absolutamente nada a ver. Mas tem muita gente ensinando, não é só isso, não, ensinando coisas esquisitas e colocando isso como se fosse doutrina na palavra de Deus. Corra disso, meu irmão. Isso é fábulas. Se não for doutrina na palavra de Deus, corra, porque senão você vai contaminar a sua fé. E quem crê em tudo, termina não acreditando mais em nada. E por isso que muitos crentes estão que visitar uma congregação, visitar uma igreja que seja bíblica, não há problema nenhum. Mas há crentes que vivem pulando de galho em galho.
porque ele vai para um lugar e é ensinado uma coisa, aí ele crê. Mas daqui a pouco ele vai para outro lugar e ensina outra coisa, ele já sai daquela e já vai para outra igreja, e fica pulando de galho em galho, e daqui a pouco não está em lugar nenhum, e às vezes se perde na fé, porque acreditou em várias fábulas, ao invés de guiar a sua vida pela palavra de Deus, e não pelas fábulas que lhe são contadas nos diversos lugares por onde ele passa. Por isso que é um conselho bastante interessante ali em Hebreus: não deixando a congregação como é costume de alguns. Então o bom é que você sempre permaneça na sua igreja, se for bíblica, se for ortodoxa é doutrina correta, se estivesse baseando pela palavra de Deus. Agora, se você está numa igreja que realmente está ensinando fábula, você tem que sair de lá mesmo para você ir para uma igreja que tenha compromisso com o ensino correto da santa e gloriosa palavra de Deus. Porque igrejas que colocam as revelações dos seus líderes acima da palavra de Deus, ou coloca no mesmo patamar, corra, porque é heresia. A única autoridade de fé do crente é a palavra de Deus. Se tiver doutrina sendo pregada na sua igreja por seu líder, que diz que recebeu revelação disso, aquilo, outro, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, meu querido amigo, você está correndo um risco muito grande de perder o caminho da salvação. Porque quem salva é o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus disse: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos, nos ensinamentos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava pedindo a Timóteo que advertisse aqueles irmãos que não ensinassem doutrina diversa, que não ensinassem fábulas, que não se perdesse em discutir genealogias intermináveis, que era muito comum naquele momento, até porque Paulo, como não havia igreja ainda constituída, ele pregava sempre o evangelho na sinagoga onde os judeus se reuniam para convertê-los ao evangelho de Jesus. Então, portanto, muitos deles queriam discutir ao invés de ouvir o evangelho, ao invés de se concentrar no que era essencial, que era a obra vicária do Senhor Jesus Cristo, que era se deixar trabalhar pelo Espírito de Deus, estava discutindo essas fábulas, essas genealogias que só produziam discussões, como ele diz aqui, pois que produz discussões e que edificação para com Deus que se funda na fé, ou seja, prejudicando a edificação da pessoa em Deus. E essa edificação, ela tem como fundamento a fé no Senhor nosso Deus. E esta fé você só pode adquiri-la mediante o ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não vai edificar nem consolidar a sua fé ouvindo fábula, genealogia ou doutrina estranhas que alguém sonhou, que alguém se revelou, que alguém obteve revelações. Tenha cuidado, meu irmão, porque tem muita gente se desviando na fé, ou com a vida atrapalhada, com a mente confusa, por causa desses ensinamentos completamente estranhos. Por isso que a palavra de Deus diz que ainda que um anjo do céu viesse pregar um outro evangelho, seja considerado anátema, ou seja, maldição. Então, portanto, meu querido irmão, tenha cuidado e obedeça, sobretudo, o que eu estou aqui explanando para vocês, que é a palavra de Deus. Quando Paulo diz advertir alguns irmãos para que não ensinasse doutrina diversa, ou seja, uma doutrina diferente. Então, a doutrina que você está seguindo, ela é realmente uma doutrina que está centrada na palavra de Deus? Você lê a Bíblia e o Espírito de Deus vai fazer com que você entenda. A não ser que você não queira se guiar única e exclusivamente pela palavra de Deus. Se você quer se guiar pelo que o seu líder, o fundador da sua religião, está querendo fazer e colocar a Bíblia no mesmo patamar, aí é uma escolha que você faz e você, infelizmente, pode estar perdendo o caminho da salvação. Eu digo assim porque Paulo pregou a palavra de Deus para os judeus e por isso ele foi perseguido, porque ele estava ensinando que os fariseus estavam ensinando a palavra de Deus de forma equivocada. E por quê? Porque rejeitaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal como os crentes estão rejeitando. Muitos cristãos estão rejeitando o saudável e legítimo e genuíno ensino da bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto,
Paulo continua aqui dizendo: mas o fim desta admoestação, era uma admoestação, era um alerta, era um aviso, era uma exortação que Paulo estava fazendo para Timóteo. Que o fim, ou seja, o fundamento, a finalidade dessa admoestação era o amor que procede de um coração puro. Então, portanto, quem ensina a palavra de Deus deve ensiná-la com amor. E amor à palavra de Deus, como diz o salmista do Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Se você ama a palavra de Deus, e tem até uma pregação, um sermão que nós pregamos, e aqui no card você vai clicar e você vai poder assistir essa mensagem daquelas pessoas que amam e que meditam na palavra de Deus. Então é preciso você ter amor pela palavra de Deus. Se você tiver amor pela genuína palavra de Deus, pelo genuíno ensino da palavra de Deus, meu querido, minha querida, dificilmente você vai se deixar levar, você dificilmente será contaminado por doutrinas diferentes que nada tem a ver com a gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Então a finalidade é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência, ou seja, uma consciência agora lavada e remida no sangue de Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 14, que o sangue de Jesus é poderoso para libertar a nossa consciência das obras mortas. Então, portanto, a palavra de Deus, ela faz com que a nossa consciência ela se torne viva e boa. Agora, você precisa amar esta palavra. E amando-a, você vai, evidentemente, procurar meditar nela, e meditando nela, você vai crescer, fortalecer-se e desta forma proteger o seu coração, a sua mente desses ensinos heréticos que hoje estão invadindo as igrejas. Invadindo as igrejas através de liturgias completamente diferentes, né? Um evangelho de autoajuda, uma teologia da prosperidade que prega que o crente tem que ser rico, que o crente não pode adoecer. Isso não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Portanto, são fábulas. E é preciso que você tenha muito cuidado. Além de outra liturgia muito esquisita, cultos que você, quando olha, você fica se perguntando se aquilo é um culto ou é uma outra coisa. Porque parece mais com outra coisa do que de um culto de adoração a Deus. Então, portanto, aquelas pessoas seguramente estão ensinando doutrinas diferentes, aonde a centralidade do culto já não é mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é a celebridade, ou é o palestrante, ou é mesmo o ministro daquela instituição. Então, portanto, tenha cuidado. Tenha uma consciência boa, um coração puro e seja de uma fé não fingida. E para não ter uma fé não fingida, não há outro meio senão você dedicar-se, você dar ouvido à palavra do Senhor nosso Deus. E quando você dá ouvido à palavra de Deus genuína, aí a sua fé será uma fé absolutamente verdadeira. E sendo verdadeira, você terá todas as condições para evitar ser tragado por essas doutrinas diferentes, por essas fábulas, por essas discussões que, na verdade, têm atrapalhado a vida de muita gente. E muita gente, infelizmente, tem se afastado do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De tal modo que hoje, para vocês terem ideia, as pessoas perderam o temor a Deus. Crentes, usando as redes sociais com palavras torpes, usando as redes sociais para espalhar fake news, que nada mais é do que mentira. E mentira, diz o próprio Jesus, o pai da mentira é o diabo. Não faça isso, meu querido. Afaste desse tipo de doutrina que procura normalizar esse comportamento como se fosse um comportamento normal de um cristão. Não, não é. É um comportamento que está na contramão da sã doutrina. Não é uma doutrina
sã esta qual você está baseando a sua conduta, seu comportamento nas redes sociais. A Bíblia diz que deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Espalhe, mas espalhe a verdade. E sobretudo a verdade da palavra de Deus. A doutrina sã e genuína da palavra de Deus. Esta doutrina sã, ela não incita o ódio. Ela não leva o crente a espalhar fake news, que tem matado muita gente e incitado o ódio. Eu não poderia deixar de dizer isso, porque nós temos que trazer para a atualidade a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, portanto, Paulo ainda diz no versículo de número 6, dizendo o seguinte, um alerta: das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Veja aquilo que eu faria anteriormente. Tem muita gente se afastando da igreja. Tem muita gente deixando o evangelho. Por quê? Exatamente porque se contaminaram. Passaram por tantos lugares, beberam em tantas fontes que agora já não sabem mais o que é a verdade. Então guarde o seu coração, preserve a sua mente, não dê ouvido a fábulas, não dê ouvido a discussões, tenha um coração puro com a palavra de Deus, tenha uma consciência, uma boa consciência, lavada e remida no sangue de Jesus, e tenha uma fé verdadeira na palavra do Senhor nosso Deus. E esta fé, vou reiterar, ela só será verdadeira se você deixá-la ser conduzida pelo ensino da palavra de Deus. Porque a fé, vou reiterar, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu oro ao Senhor para que Deus guarde o seu coração, para que você preste atenção, para que a partir de agora você faça um compromisso, não comigo, mas faça um compromisso com Deus eterno, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, a que você não dê ouvido a essas doutrinas estranhas, a essas doutrinas diferentes, a essas fábulas, para que não ocorra com você o que ocorreu com muitas pessoas que Paulo estava dizendo para Timóteo. Se desviaram, das quais coisas alguns se desviaram. Ainda bem que não foram todos, ainda bem que não foi a maioria, foram apenas alguns. É o que infelizmente está acontecendo na nossa igreja hoje. Alguns estão se desviando e estão se entregando a discursos vãos. Basta olhar a internet, basta olhar o YouTube, o Facebook, que você vai ver vários crentes envolvidos em discussões vãs, conversam sobre tudo, usam até pornografia, palavra torpe, menos da palavra de Deus, menos do amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, menos da sã doutrina, o que para nós é uma tristeza ver pessoas que se dizem são servo de Deus, no entanto, de uma agressividade que nem pessoas que não são cristãs agem da forma escandalosa como essas pessoas estão fazendo, ou seja, estão correndo sério risco de se desviarem da verdade, se é que já não se desviaram. Mas eu espero que ainda não tenham se desviado e que dê tempo, e se ouvir essa mensagem, a pedir perdão a Deus, a se arrependerem e voltar para guiar sua vida pela santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. E não se entregar, nunca mais, ou a partir de hoje, a esses discursos vãos que não edifica, não consolida e não prepara você para que Deus possa trabalhar na sua vida, como é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus os abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.